Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama. Antes nós estávamos longe do Senhor Deus, mas o Senhor teve misericórdia de nós. E nós, quando desconhecíamos a Deus, fomos amados pelo Senhor. E para nos salvar, Deus nos permitiu seu Filho unigênito para morrer na cruz, para receber toda a maldição, o julgamento e o castigo que nós merecíamos receber. Senhor, nós agradecemos pelo seu sangue precioso que foi derramado por nós, para que nós jamais fôssemos julgados, castigados diante do Senhor Deus. Senhor Deus, nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos salvo e ter nos considerado como seus filhos, e agradecemos pela esperança gloriosa de podermos entrar no seu reino, através dessa imensa graça. Por isso é que damos louvores e glórias diante do nosso Senhor Deus, Pai. O retiro de verão que aconteceu em 7 etapas diferentes, o Senhor Deus trabalhou também e permitiu a sua graça para que muitas pessoas pudessem compreender o Evangelho e recebessem a salvação. Através do seu sangue precioso, nós que fomos salvos, o Senhor Deus nos permitiu para que pudéssemos viver como seus filhos adequados. Senhor Deus, nós agradecemos pelo poder do Espírito Santo, por nos conduzir, nos sustentar, Senhor. Senhor Deus, nesse tempo agora, nós estamos reunidos diante do Senhor Deus para aprendermos a sua palavra. Nós agradecemos por essa oportunidade. Nós agradecemos por nossas igrejas que estão no país, que estão pelo mundo, todos os irmãos e irmãs que estão guardando a sua fé para pregar o Evangelho, que o Espírito Santo possa trabalhar junto com eles, que possa, em todos os trabalhos, realizar através da sua vontade. Senhor Deus, nesse tempo também, todas as suas palavras que o Senhor Deus deseja manifestar para nós, a sua santa vontade, o que nós devemos fazer, todos os nossos trabalhos, que o Senhor Deus possa nos ensinar. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Vamos procurar a palavra da Bíblia, Efésios capítulo 2. Vamos procurar a palavra da Bíblia, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Versículo 8 e 9, iremos ler. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nós lemos até aqui. Nós cristãos que recebemos a salvação, temos um trabalho gigantesco, a maior missão, que é pregar o Evangelho para aqueles que não receberam a salvação, para receberem a salvação. É por isso que no dia a dia nós estamos fazendo esforçadamente esse trabalho, mas nossas igrejas do país todo se reunirem. Claro que muitos realmente ganham, tiram férias, o abono para poderem viajar nesse verão quente, para viajarem, para se divertirem. Mas nós somos aqueles que nos reunimos no retiro para podermos ter essa oportunidade imensa para podermos pregar o Evangelho. Uma pessoa que recebeu a salvação, realmente receber a salvação é mais importante do que a vida de toda a criação. Então é por isso que o coração do Senhor Deus, que todo pecador realmente possa receber a salvação, que pelo menos mais um seja salvo. É por isso que nós devemos orar, nos esforçar, cooperar. Então eu acredito que foi uma ótima oportunidade para nós. Então a pandemia do Covid-19 ainda não se encerrou, mas nós nos reunimos todos juntos e nós realizamos até a 7ª etapa do retiro de verão, sem muitas dificuldades. E claro que dessa vez também, realmente muitas pessoas receberam a salvação e foi um tempo para nós agradecermos e louvarmos ao Senhor Deus. Então, dessa vez também, então, no tempo de retiro, todos aqueles que se voluntariaram e serviram, se esforçaram, dedicaram pelo trabalho voluntário no retiro. Eu dou uns meus grandes agradecimentos e eu acredito que deve se tornar uma grande glória diante do Senhor Deus. Então, não somente os pastores que pregam a palavra ali na frente, mas todos os outros pastores que realmente fizeram as consultas ou fizeram as conversações individuais, tantos irmãos e irmãs que cozinharam, que fizeram a entrega das comidas, a distribuição, a limpeza, o transporte, seja no central de operações, seja na enfermaria, o coral, para todos aqueles que se esforçaram. Realmente eu acredito que deve ter se tornado uma grande glória e agradecimento realmente do Senhor Deus. Então, para que nossa oração e o nosso esforço não se tornem em vão, acredito que o Senhor Deus ele salvou muitos espíritos. Nós não sabemos quantas pessoas verdadeiramente receberam a salvação. Então, claro que o Senhor Deus ele sabe, as pessoas que receberam a salvação também sabem sobre essa salvação. Eu trouxe os resultados então, da 7ª etapa, como vocês estão curiosos, até a 7ª etapa, o número total, os dados que me foram apresentados eu trago aqui hoje. O número total de participantes foi de 63.194 pessoas. Então, por conta da pandemia do coronavírus,
Então, para evitar realmente qualquer problema, então nós fizemos diversos cuidados e realizamos diversos exames também. É por isso que muitas pessoas queriam ter participado, mas realmente não foi possível. Mas mesmo assim, foi um número bem grande de pessoas que se reuniram. Então, 63.194 pessoas no total. E o número de pessoas que realizaram a conversação individual com os pastores, a consulta, foi de 13.874 e o número de pessoas que foram batizadas é de 5.899 pessoas. E o número total de carros que foram estacionados no local de retiro foram contabilizados 11.109 automóveis que foram estacionados no local de retiro. E ao longo do retiro, a quantidade que arrecadamos de oferta é um valor total que está escrito aqui. É por volta de R$ 1.734.000. Nós agradecemos. Então havia um terreno ao lado de 52.000 metros quadrados que nós realizamos a compra. E aumentou bem mais os estacionamentos, o tamanho dos estacionamentos. E nós estamos planejando construir novos dormitórios ali. Então, porque o dormitório ainda falta muito. É por isso que nós, ao longo do nosso retiro, disseram que vários hotéis ao redor do local de retiro ficaram cheios. Então, muitas pessoas pagaram esse valor do hotel para poderem utilizar, para poderem participar do retiro. Então, que nós possamos realmente construir mais dormitórios para que, realmente sem muito custo, realmente para as pessoas que querem participar, elas possam vir participar com maior facilidade. Agora eu acredito que está sendo construído o dormitório de forma bem grande. Então o planejamento, a arquitetura está ficando bem grande. E atualmente os valores de construção aumentaram demais e nós calculamos a estimativa do valor que custaria para nós construirmos esses novos compartimentos do retiro. Os anciões disseram que daria por volta de R$ 200 milhões. Então não precisam se assustar, nosso Pai é rico. E também os santos que receberam a salvação, realmente eles realizaram trabalhos maiores do que este. Então, para 80 países diferentes, realmente somente a igreja do exterior, nós temos 960 igrejas, mas eu acredito que deve passar de 1.000 já. Então, realmente, nosso retiro no exterior, a evangelização no exterior, a missão no exterior está sendo pregada em países pobres, como você já sabe, majoritariamente. Então, o Senhor Deus, Ele realmente chama os pobres, enriquece-os, e o Senhor Deus realmente pode permitir para que o Evangelho possa se espalhar, porque seremos ricos nos céus. E muitos missionários estão se esforçando e dedicando para pregarem o Evangelho. E nós precisamos suportar esse valor e precisamos fazer essa oferta para a missão. E nós estamos fazendo esse trabalho. Muitos estão orando e se sacrificando. Sem esse sacrifício é impossível o evangelho ser pregado. Então, como em 1 Coríntios realmente já diz, quem planta pouco, realmente ele colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Então, plantar quer dizer que é se sacrificar. Então, quanto mais você se sacrifica, mais as pessoas podem receber a salvação. Então, muitas pessoas são individualistas, são oportunistas. Muitas pessoas realmente que poderiam receber a salvação, mas vão receber pouco porque você visa a si mesmo. Então, o tempo do retorno do Senhor está tão próximo. Então, o tempo, a chance que nós temos para pregarmos o Evangelho também está bem curto. Então, é por isso que nós sabemos que nesse último tempo que o Senhor Deus ele nos permitiu,
o máximo que conseguimos fazer, nós devemos fazer. Então é um coração realmente bem fervoroso que nós temos, e não somente para nós, mas para todas as missões que realmente realizam realmente missões pelo mundo. Então, mas mesmo que nós procuremos por essas missões, outras missões, nós podemos ver que o trabalho deles ou está meio fraco, ou ao nosso ver, o evangelho está sendo pregado de forma não tão fervorosa, não tão ativa como nós. É por isso que nós realmente nos sentimos abafados, mas realmente, como nós, o evangelho ser pregado fortemente, manifestado dessa maneira, eu acredito que é muito difícil. Então é por isso que nós acreditamos que o Senhor Deus, ele nos encarregou essa missão mundial nesse último tempo para nós. Então, para todos os lugares que o evangelho pode ser pregado, nós devemos fazer o nosso máximo, nós devemos pregar o evangelho, e para que muitos espíritos eles possam receber a salvação. Eu tenho esse coração fervoroso de que nós devemos realizar esse trabalho. Porque se nós não conseguirmos realizar esse trabalho, quando nós formos para diante do Senhor Deus, nós iremos ser repreendidos, nós iremos nos arrepender para a eternidade. É por isso que essa última oportunidade que nós temos, nós precisamos realizar o nosso máximo. Então, sem realmente nenhum arrependimento, que nós possamos realizar esse trabalho, que nós possamos estar realmente diante da glória do Senhor Deus quando o Senhor ele retornar. Então, realmente muitas pessoas receberam a salvação dessa vez. Então, essas pessoas que receberam a salvação dessa vez, realmente após receberem a salvação, então, estando junto dos santos que receberam a salvação, estão dentro de um lugar chamado igreja, é onde é a comunhão dos santos. Então, desde o primeiro dia onde nós, realmente o evangelho é pregado, nós estamos em comunhão, realmente como a palavra de Filipenses capítulo 1, como 1 Coríntios capítulo 1 também. No versículo 9, realmente o Senhor ele nos chamou para estarmos dentro de Cristo Jesus em comunhão, para estarmos em comunhão junto do seu Filho. Então, realmente o Senhor Deus ele se agrada disso. Então, realmente nós temos recebido a salvação é para nós estarmos em comunhão. Se olharmos em 1 João capítulo 1, versículo 3 e 4 também, a nossa comunhão é com o Pai e seu Filho Jesus Cristo. Então a comunhão quer dizer que realmente a relação que nós temos, a nossa cooperação, realmente nós quando recebemos a salvação, não recebemos a salvação sozinhos, mas através de vários irmãos e irmãs, realmente que existem muitíssimo, que estão junto do Senhor Deus, servindo ao Senhor. Então é por isso que as pessoas que receberam a salvação realizam essa comunhão. Então, se nós olharmos em inglês é fellowship, e nós podemos resumir isso como igreja. Então, sozinhos não pode se tornar uma igreja. Então, os santos que receberam a salvação, realmente eles são discernidos deste mundo. Então, para poder entrar no reino de Deus, realmente eles se tornam um grupo seleto, separado, discernido deste mundo. E eu preciso saber que eu estou nesse grupo. Então, realmente, nós todos que recebemos a salvação, quando nós nascemos, nós temos nossos pais, nossos irmãos, irmãs, tios e tias, não é? Nós temos a família, certo? Então realmente nós recebemos o amor, o cuidado da família e nós vamos crescendo. E de igual maneira, quando nós recebemos a salvação, nós não recebemos a salvação sozinhos. Nós recebemos a oração, o cuidado, o esforço daqueles que receberam a salvação antes de nós. Existem vários irmãos e irmãs antes de nós. É por isso que a nossa vida de fé pode crescer neste meio, realmente para vivermos o restante das nossas vidas para a glória e a vontade do Senhor Deus. E muitas pessoas que irão viver junto conosco no reino dos céus também devem viver juntos nessa terra. Então, realmente, alguns dias atrás, então acho que faz uns 20 anos que eu preguei para uma pessoa e essa pessoa recebeu a salvação. Então, essa pessoa ela disse que não estava vindo para a igreja. E estava indo para uma reunião de pessoas que não receberam a salvação. Então, ao meu ver agora, parece que essa pessoa não recebeu a salvação de forma exata. Porque uma pessoa que recebe a salvação realmente já consegue perceber, sabe discernir quem recebeu a salvação e quem não recebeu a salvação. Realmente, um irmão, uma irmã que recebeu a salvação, que tem o mesmo espírito, que tem a mesma vida, realmente as pessoas que têm a mesma esperança, têm o mesmo objetivo de vida.
Então, mas realmente sozinhos nós não conseguimos realizar, mas quando nós evangelizamos juntos, quando nós crescemos em fé juntos, quando nós vivemos em glória diante do Senhor Deus, realmente eu posso pregar o evangelho para outra pessoa, para que essa outra pessoa possa receber a salvação. Tem um trabalho que eu posso realizar na evangelização. Isso é vida de fé. Então, se eu não estiver dentro da comunhão, se essa pessoa recebeu a salvação, eu não sei. É por isso que quando nós amamos os irmãos e irmãs, nós sabemos que realmente passamos da morte para a vida. Então, mas realmente quem não recebeu a salvação realmente permanece na morte. Então, aparece em 1 João. Então, mas realmente nós amarmos, quer dizer que realmente nós estamos juntos, os santos que têm a mesma esperança, o mesmo coração, que unem para cooperarem. Isso é amor. É por isso que essa coisa chamada amar é algo que é passar da morte para a vida. Quer dizer que é o testemunho, a testificação do Evangelho. E a evidência do Evangelho. Então é por isso que nós todos que recebemos a salvação, após a salvação, nos esforçamos todos juntos, obedecemos juntos, nós vivemos para a glória diante do Senhor Deus e juntos iremos entrar no reino do Senhor Deus, para juntos estarmos o Senhor Deus, para vivermos a eternidade. Então esse é o desejo que nós temos. É por isso que as pessoas que receberam a salvação agora realmente precisam de palavras realmente necessárias para a vida de fé. A verdade é que você tem recebido a salvação. Se nós percebemos que recebemos a salvação, é algo bem lógico, é algo bem fácil. Então, porque se fosse difícil, como é que as pessoas iriam receber a salvação, certo? Então, realmente não é somente pessoas inteligentes que recebem a salvação, não é somente pessoas que se esforçam, que se dedicam, que recebem a salvação, e também realmente é muito difícil. E não existe nenhuma pessoa que seja assim. Então nós estamos respirando o ar que o Senhor Deus ele nos permitiu. Nós estamos vivendo realmente no meio dessa carne que o Senhor Deus realmente ele permitiu. Então toda a vida que nós temos é de graça e a salvação também é de graça. Quando nós recebemos a salvação, nós percebemos que depois era tão fácil para receber. Mas depois de recebermos a salvação, nós não sabemos quão impressionante e grandioso é a salvação. Porque realmente esse ar que nós não conseguimos enxergar, se esse ar não existisse, nós precisávamos morrer. Então, quem consegue ficar 10 minutos sem respirar? Vocês sabem o que acontece, não é? Então, esse ar realmente foi dado de graça. O Senhor Deus ele nos permitiu para respirarmos. Essa graça que o Senhor Deus ele nos permitiu, realmente nós precisamos abrir o coração e receber. Realmente, após nós recebermos a salvação e vivemos diante do Senhor Deus, não é algo difícil. É algo fácil, mas também é difícil. Ou mesmo sendo difícil, é fácil. É por isso que, um a um, cada momento nós iremos aprender das coisas mais fáceis primeiro. Então vamos pensar, uma criança pequenina, realmente ela não tem como aprender ou saber o que um doutor de uma universidade está fazendo de pesquisa, não é? Então primeiro ele precisa entrar no primário, no maternal primeiro, depois no ensino primário, depois vai para o secundário, realmente ensino fundamental médio, e realmente cada momento vai crescendo até chegar no ensino superior. Da mesma maneira, na nossa vida de fé, ela vai crescendo. É por isso que olhamos 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a Ele seja dada a glória, assim agora como o dia da eternidade. Amém. Então, nós precisamos saber que o Senhor Deus existe, nós temos o Espírito e que nós somos pecadores imundos que merecemos receber o juízo diante do Senhor Deus. Então nós precisamos conhecer isso e nós precisamos saber que o Senhor Deus ele nos ama e através da graça que o Senhor Deus nos permitiu, nós temos o conhecimento do Senhor Deus. Então você conhecer de forma exata e crer de forma exata é a mesma coisa. É por isso que em João capítulo 17, versículo 3, diz que a vida eterna é conhecer o Deus e o seu Filho, Jesus Cristo, que foi enviado. Então, isso é a vida eterna. Realmente a vida eterna e a salvação é a mesma coisa. Então você obter a vida eterna quer dizer que você primeiramente conhece o Senhor Deus. Quer dizer que o Senhor Deus, para nos salvar, Ele envia Jesus Cristo. Nós precisamos conhecê-lo.
Então, uma coisa de conhecer de forma exata e saber e crer de forma exata é a mesma coisa. Porque uma pessoa que não consegue crer, por que não consegue crer? Porque não conhece de forma exata, não sabe de forma exata. É por isso que quando recebemos a salvação, a graça do Senhor Deus é compreendida e assim nós podemos receber a salvação. Após nós recebermos a salvação, o nosso conhecimento em relação ao Senhor Deus, ele vai crescendo. Quer dizer que a graça do Senhor Deus também, que o Senhor Deus ele lavou os meus pecados, que eu fui salvo pelo Senhor. Então, nós conhecemos, mas quão grande é essa graça? Então, nós não conhecemos de forma exata ainda. Nós não sabemos quanto o Senhor Deus ele nos ama. Nós compreendemos somente um pouquinho. Compreendemos um pouquinho e recebemos a salvação. Mas, se nós olharmos em Efésios capítulo 3 também, realmente é esta salvação. Como é que nós saberemos a largura, o comprimento, a profundeza e a altura desse amor? Então, realmente, o Senhor Deus, realmente, ele nos permitirá plenitude como o Senhor Deus é pleno, né? Como é perfeito. Então, realmente, esse amor do Senhor Deus, quão realmente largo ele é. É realmente mais largo do que todo o mar, do que todo o continente, todo o céu. Realmente mais profundo do que o mar. Esse amor do nosso Senhor Jesus. Então, realmente é uma música que as crianças pequenas cantam. Elas devem cantar essas músicas realmente sem nem saberem o que significa. Mas elas vão compreender o que é esse amor do Senhor Deus. Que o amor do Senhor Deus é amar a todas as pessoas do mundo sem falta. Essa é a largura. Realmente a altura do amor do Senhor Deus é tão alto que passando até do trono do reino dos céus. Realmente o Senhor que desceu daquele trono para essa terra. Então realmente, e as profundezas, quer dizer que a profundeza é o amor do Senhor, é a profundeza de que as pessoas estão lá nas profundezas do inferno, realmente podem ser resgatadas pelo Senhor. Então realmente esse amor também, nós cada momento mais vamos conhecendo de pouco a pouco. É por isso que tem muitas coisas que nós precisamos ir conhecendo. É por isso que nós precisamos aprender a Bíblia esforçadamente. Porque quanto mais vamos conhecendo a Bíblia, mais nós vamos conhecendo ao Senhor Deus. É por isso que dentro do nosso coração, a alegria, o agradecimento, a graça do Senhor Deus, o poder do Senhor Deus, eles podem se tornar plenos, podem se aperfeiçoar dentro de nós. Então é por isso que no domingo passado, vocês lembram qual era o título? Perdão, não da semana passada, mas da outra semana passada, semana anterior da semana passada, porque durante umas 2 semanas eu não consegui pregar, não é? Porque eu estava no retiro. Então, mas na outra palavra, realmente foi Hebreus capítulo 2, versículo 3, realmente tão grande salvação. Então, realmente tendo o tema com esta palavra central, realmente nós aprendemos como era o maior presente dado por Deus ao homem. Então, realmente, com o mesmo tema, com o mesmo título, eu quero pregar hoje. Então, qual é o maior presente que o Senhor Deus ele deu para o homem? Então, pensem bem. Realmente, quando vocês recebem um presente enorme, vocês devem ficar tão agradecidos e felizes, não é mesmo? Então, da mesma maneira, realmente, o presente que o Senhor Deus ele nos permite, por que o presente que ele dá é o quê? É de graça, é gratuito. O presente é gratuito, o presente é algo que nós recebemos sem nenhum valor a ser pago por nós. Por que o presente é gratuito? Então, porque esse presente, não existe nenhuma pessoa que tenha recebido a salvação pagando algum valor. Não é porque não existe valor para a salvação, mas a salvação ela é tão grandiosa, ela é tão incrível, realmente não existe ninguém que consegue receber a salvação fazendo alguma coisa. É por isso que o Senhor Deus ele nos permite de forma gratuita. É por isso que nós chamamos isso de presente. Então, esse presente de nos ter salvos, realmente quão grandioso isto é, realmente quão incrível isto é, realmente é algo que eu quero pregar hoje. Para receber a salvação, nós recebemos a salvação, mas quão grande é essa salvação? Tem muitas pessoas que não sabem até hoje. Então é por isso, realmente essa salvação que nós recebemos, ela é tão grandiosa, o presente que recebemos, mas pode ser que você não saiba quão bom esse presente é. Porque ao meu ver é que, parece que é bom, mas será que custa o quê? Uns 50 reais? Uns 500 reais? Então, mas algumas pessoas olham para aquele presente e dizem, nossa, isso custa mais de 10 milhões. E outros olham e falam, nossa, você não consegue comprar nem com 100 milhões. Então, o que você vai pensar? Então, agora subiram mais e agora custa 1 bilhão. Então, as pessoas se assustam, não é mesmo?
Então, claro que não é por conta do valor estar aumentando que é algo realmente muito bom, mas realmente o amor é um pouco que aumenta. Então, se olhamos Efésios, capítulo 2, versículo 4, através do seu tão grande que nos amou. Então, através daquele tão grande amor que o Senhor nos amou, realmente esse amor que entrou dentro do meu coração, realmente está brilhando, resplandecendo dentro do meu coração, e eu estarei louvando diante do Senhor Deus. E esse tão grande amor diante do Senhor Deus está dentro do meu coração, e está trazendo a paz e a alegria e a graça diante do Senhor Deus. Esse tão grande amor. Então, a graça também, o amor que nós recebemos. Realmente, uma criança pequena sabe o quanto as mães o amam, mas não sabe o quanto, na verdade, não é a quantidade real. Então, realmente, o Senhor Deus, Ele nos ama, mas nós não sabemos quanto o Senhor Deus, Ele nos ama. Nós conhecemos o que é salvação, mas nós não sabemos quão grande é a salvação. É por isso, em Hebreus capítulo 2, versículo 3, realmente, nós podemos dizer quão grande é o amor do Senhor Deus, tão grande salvação. Não é tão grande salvação, tem que falar tão grande salvação. Então, como é que eu vou expressar isso? Então, tão grande salvação. Então, realmente, se eu der costas para essa tão grande salvação, então o que significa? Quer dizer que eu estou desconsiderando a salvação. Estou dizendo, uma salvação como aquela? Então, tem pessoas que falam assim. Então, realmente, mas isso é uma piada, não é? Mas, pensem só, vamos pensar. Realmente, o pai, eles acham que é uma brincadeira falar, os pais me amam e é isso, é parecido. Não, realmente, a salvação é de graça, então eu vou só receber no meu tempo. Tem pessoas que vão para o shopping e olham para as roupas que gostam, vestem isso, vestem aquilo, tocam e passam horas e horas. E depois fala, depois eu vou comprar, eu vou pensar e eu vou comprar na próxima vez. Então mexe, suja a roupa toda, não é? Pode ser que compre da outra vez. Então, claro que esses objetos, essas roupas, se você tiver dinheiro, você pode comprar a qualquer momento. Mas a salvação não é assim. A salvação você não recebe assim. Em Isaías 55 ele diz realmente buscar o Senhor Deus em tempo aprazível. Realmente enquanto o Senhor está próximo. Realmente as pessoas que vão para o céu achando que vão se encontrar com o Senhor Deus vão se encontrar com o demônio. Realmente se você for para a igreja e buscar o Senhor Deus com esforço, você encontra com o Senhor Deus? Não, não é. Como é que você se encontra com o Senhor Deus? Não é na igreja, é através da Bíblia. O Senhor Deus ele se manifesta através da palavra. Através da palavra, quando você compreende a graça do Senhor Deus, você pode se encontrar com o Senhor Deus. Então quando você buscar o Senhor Deus de todo o seu coração. Então aonde? Através da Bíblia. Essa palavra é o Senhor Deus. É por isso que quanto mais você vai conhecendo a palavra, mais você vai conhecendo o Senhor Deus. Mais quando você vai conhecendo o Senhor Deus, mais próximo você vai ficando da personalidade do Senhor Deus. Então, algumas pessoas, realmente, se nós olharmos para o ser humano também, então, quem ele é mais próximo? Ele é mais próximo da pessoa que melhor ele conhece. Seja o amigo, seja o marido com a mulher com o marido, seja os irmãos. Então a pessoa que eu melhor conheço é a pessoa que eu sou mais próximo, certo? Então realmente quão próximos vocês são do Senhor Deus? Quanto vocês conhecem o Senhor Deus? Conhecer vocês conhecem, mas de longe. Então vem no domingo, pensa um pouco sobre Deus, ora um pouco e fala, eu vou pensar no Senhor Deus agora. O Senhor Deus está tão longe. Não, não é isso. Então, o Senhor está dentro do nosso coração, mas as pessoas não sabem disso. Então aprendem a Bíblia e percebem, deve ser isso, mas no dia a dia esquecem. Então, essa tão grande salvação, você dar as costas, você realmente considerar como pequeno. Se você desprezar esse evangelho, é a mesma coisa do pecado de você não crer. Você ouve e não crê. Então isso é você dar as costas, você menosprezar o evangelho do Senhor. Então se nós olharmos em Hebreus capítulo 12, versículo 16, realmente nós podemos ver que Esaú, ele vendeu o seu direito à primogenitura por conta de uma refeição. Não existe ninguém seja defasso ou profano. Então realmente
a primogenitura não é você receber algo que o seu pai está te dando como herança, mas é uma bênção de Deus. Ele não sabia quão precioso era, mas ele, já que estava com fome, ele foi lá e vendeu por uma refeição. Ele falou, ah, você quer ser o primogênito? Então pode ser. Tá, agora eu estou com fome e eu preciso comer. O que isso me adianta ter a primogenitura? Então é por isso que o Esaú ele vendeu a sua primogenitura, ele profanou a primogenitura. Ele pensou de forma muito leve, ele deu as costas. Então depois disso, depois que ele perdeu aquilo, depois que ele perdeu a primogenitura, ele queria receber novamente, mas ele buscou chorando, mas ele foi o quê? Abandonado. E não teve mais jamais a chance de se arrepender de novo. Então, ele não achou lugar de arrependimento e ainda com lágrimas o buscou. Então, realmente, mesmo ouvindo a palavra, ele fala, não, depois eu recebo outra chance, outra oportunidade. Pessoas que são assim, então, as pessoas que se dizem que receberão a salvação, então nós precisamos verificar se verdadeiramente para ver se receberam a salvação mesmo ou não. Então, eles só pensam, ah, a salvação é isso? E é isso o quê? Expliquem. É por isso que em 2 Coríntios, capítulo 3, ele diz para nós provarmos realmente se nós estamos na fé, verificarmos a nós mesmos. Realmente nós precisamos verificar se Cristo está em nós. Não sabeis vós que Cristo habita em vós? Porque senão nós seremos pessoas abandonadas. Porque realmente crer as pessoas, elas creem, mas será que esta fé é verdadeira? Será que é uma fé que é admitida por Deus? Então precisa pensar mais uma vez. Precisa procurar de novo. Precisa testar a si mesmo. Então, realmente, se nós olharmos o exame físico, nós podemos ver muitas pessoas, elas realmente fazem testes, exames em casa ou no hospital, porque caso elas estejam doentes no meio dessa pandemia, pode ser que sem eu perceber, eu posso ter adoecido, eu posso ter pegado uma doença muito grande. Então, muitas pessoas elas vão fazer exames, vão se consultar. Então, da mesma maneira, nós precisamos verificar, nós precisamos testar a nossa fé. Então pode ser que tem fé realmente já profanada, fé abandonada, fé realmente falsa, fé realmente que já é rejeitada pelo Senhor, fé falsa, que não é aceitada pelo Senhor Deus, porque é o diabo que planta isso. O diabo ele fala, nossa, você está crendo, é só crer desse jeito mesmo. É só viver ali no suficiente, no limite, é isso que é crer. Então fé é uma coisa dessas? É por isso que esta fé que você tem através da palavra, você precisa verificar realmente, será que eu vou ali procurar uma pessoa famosa para verificar se eu recebi a salvação? É ele que vai me dar essa certeza? Realmente, será que se eu tirasse um X-ray para ver, um raio-x para ver se eu estou com salvação ou não, seria bom, mas não tem uma coisa dessas. Nós, através da palavra, nós mesmos precisamos verificar, porque você crê pela palavra. Quer dizer que pela palavra você crê, então você recebe a salvação. Quer dizer que se essa salvação não for pela palavra, não for pela fé, você está sentindo, você fala que eu aceitei o Espírito do Senhor Deus. Outras pessoas elas admitiram de que eu recebi a salvação. Não, isso não é salvação. Salvação é somente através da palavra. A fé vem do ouvir. É através da palavra dita do Senhor Jesus. A palavra é você ouvir e crer nisso. É por isso que após receber a salvação, uma pessoa que recebe a salvação agora precisa viver pela fé. Então no Evangelho é manifesta a graça do Senhor Deus, realmente o poder do Espírito Santo, e assim nessa fé nós recebemos a salvação. Nessa fé de crescer, realmente de obedecer diante do Senhor Deus, de agir. É uma fé que vai se evoluindo, é uma fé que vai se transformando. Quer dizer que a fé vai crescendo. Em 2 Tessalonicenses, realmente já disse que nossa fé vai crescendo. Para que vai descrescendo, nossa fé ela vai crescendo, porque tem vida. É por isso que ela cresce, ela é transformada. Então, assim como a nossa vida vai mudando, o nosso coração vai mudando. Antes, umas pessoas que viviam de forma dura, realmente agora elas podem ser mudadas. Agora elas podem viver pela glória diante do Senhor Deus. Então isso quer dizer que a fé dessa pessoa vai crescendo, quer dizer que isso vai mudando. Então isso com certeza precisa acontecer, entenderam? Então é por isso que essa tão grande salvação,
você dar as costas para isso, essa fé de você não acreditar. Realmente, a fé realmente do mundo na moral que você aflige, a moral realmente com certeza são perdoáveis. Porque nós sabemos que o Senhor Jesus ele já perdoou todos os pecados deste mundo, mas é algo incrível que o Senhor Jesus tenha efetuado esse perdão. Então o Senhor Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Realmente ele está assim carregando todo o pecado de todo o mundo. O meu pecado também está ali. O meu pecado, o vosso pecado, o nosso pecado, tudo está ali no Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus que acabou com todos os nossos pecados. Se olharmos em 1 João, capítulo 2, versículo 2, nós podemos ver que o Senhor Jesus se tornou a propiciação pelos nossos pecados. Ele se tornou inimigo do Senhor por conta de nossos pecados. Então quer dizer que o Senhor Jesus ele é um Senhor puro. Então ele não aceita um pecador. Então quer dizer que nós nos tornamos inimigos do Senhor Deus por conta de nossos pecados. Então realmente, mas o Senhor Jesus ele veio nesse lugar de se tornar inimigo do Senhor Deus e ele recebeu toda a maldição e o julgamento que nós merecíamos receber. Quer dizer que uma vida que não tinha pecado, ele se fez pecado por nós. Ele recebeu o castigo e o juízo por nós. Quer dizer que o Senhor Jesus recebeu toda a maldição que o pecador merecia receber. Então, sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Então, realmente, nós podemos dizer que o sangue precioso do Senhor Jesus foi derramado. Quer dizer que lavou os nossos pecados dessa maneira. Mas então, ou esse pecado de você não crer nesse sangue do Senhor, então você não crê nessa graça do Senhor Deus. Realmente, esse pecado não existe caminho para ser perdoado. É por isso que se olharmos em João, capítulo 3, versículo 18, realmente quem nele crê realmente não está para ser julgado, porque o Senhor Jesus ele recebeu esse juízo por nós. Então, todo esse juízo, essa maldição, a ira do Senhor Deus, o julgamento que nós merecemos receber, o Senhor Jesus recebeu. O que é a cruz? A cruz é a evidência de que nós recebemos, realmente o Senhor Jesus ter sido ferido por causa das nossas iniquidades, ele ter sido realmente totalmente sangrado, realmente sido torturado, ter sofrido na cruz por conta de todo o pecado que eu cometi no meu corpo, o Senhor Jesus recebeu em seu corpo. Quer dizer que o Senhor Jesus ele lavou todos os pecados que nós merecíamos. Então, mas esse pecado que nós temos agora é o pecado de não crer. Esse pecado não existe caminho de ser perdoado, não existe maneira de ser perdoado. É por isso em Hebreus capítulo 10. Então, é por isso que o Senhor Jesus realmente você ter considerado o sangue da graça do Senhor profanado, você profanar o trabalho do Espírito Santo, realmente quão grande deve ser o juízo do Senhor sobre isso. Realmente nós precisamos pensar de forma firme sobre isso. Então, realmente esse pecado de você ter descumprido a lei, realmente você não consegue o perdão. Então as pessoas morriam apedrejadas por causa disso. Então, mas não é somente a lei que é o pecado. Mas realmente o Senhor Jesus, ele ter nos purificado, realmente o Senhor Jesus, ele ter lavado os nossos pecados, ele nos purificou, mas nós profanamos esse sangue do Senhor Jesus. As pessoas vão lá e questionam, falando, como assim o sangue do Senhor Jesus purificou meus pecados? Então, mas o sangue do Senhor Jesus, ele é tão puro e puro que me purificou, quer dizer que é limpo, não é? Então o Senhor Jesus é aquilo que pode nos purificar, que nos purifica. O sangue do Senhor Jesus, ele não se suja jamais. Então o Senhor Jesus, ele que realmente remiu todos os meus pecados, ele está dizendo para mim, realmente que sou limpo, realmente, mas agora você está considerando sujo esse sangue do Senhor Jesus? Você fala, esse sangue de Jesus. Você fala, por que fica falando de sangue, coisa nojenta? Tem pessoas que falam assim. Então esse sangue do Senhor Jesus, realmente tão puro. Realmente esse sangue do Senhor, realmente ele ter lavado os nossos pecados é a promessa do Senhor Deus, não é mesmo? Então realmente essa promessa do Senhor Deus, realmente essa promessa da aliança do Senhor Deus, você considerar como suja, você profanar o Espírito Santo, você blasfemar contra o Espírito Santo. O Espírito Santo, na verdade, é aquele que ajuda que o Evangelho possa ser pregado, que as pessoas possam crer nesse Evangelho. Quando o Espírito Santo ele vier para este mundo, nós realmente nos tornaremos testemunhas do Senhor. Então quer dizer que quando o Espírito Santo vier, ele testificará sobre o Senhor Jesus. Realmente toda a verdade que o Senhor Jesus ele cumpriu na cruz, o Espírito Santo faz com que nós possamos conhecer e crer.
É por isso que em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, então nós já temos recebido essa aliança do Senhor Deus, realmente é para conhecermos a verdade, a graça que o Senhor Deus tem nos permitido, para que nós possamos conhecer, compreender essa graça do Senhor Deus. Quem faz isso é o Espírito Santo. Então o Senhor Deus, ele planejou e ele prometeu, o Senhor Jesus cumpriu na cruz, e o Espírito Santo veio para fazer com que esta graça pudesse ser efetiva dentro dos nossos corações, para que pudéssemos compreender. Então realmente esse Espírito da graça, esse Espírito que realmente da fé, realmente que nos faz crer nisso, realmente você considerar isso como pequeno, claro que realmente você vai receber um maior juízo diante do seu julgamento diante do Senhor Deus. Não existe maneira de você ser perdoado por conta desse pecado. Então realmente, se você realmente, ai de mim, se realmente der as costas para esse evangelho, realmente desprezar esse evangelho do Senhor Deus. Então pensem só, realmente as pessoas fazem coisas grandiosas neste mundo, realmente trabalham pela nação, por sua empresa, fundam várias coisas. Vamos pensar que alguém morreu pela nação. Então essa pessoa é incrível, não é? Mas será que isso vai ajudar de alguma maneira para salvar o espírito dessa pessoa? Será que o Senhor Deus ele salva olhando isto? Então em certos momentos, realmente quando nós olhamos para pessoas assim, realmente nós pensamos, tem pessoas incríveis, tem pessoas boas, não é? Mas elas não creem no Senhor Jesus. Eles não sabem o que é graça de Deus também. Então eu começo a pensar nessas coisas. Realmente, se eu fosse o Senhor Deus, eu teria chutado aquela pessoa e ter mandado ela lá para as profundezas. Então na universidade você pode entrar por mérito, mas no reino de Deus não existe mérito. Então realmente o sangue do Senhor Jesus, realmente somente o sangue do Senhor Jesus. Realmente o sangue do Senhor Jesus que lava os meus pecados. Realmente é somente o sangue de Jesus. Só por sangue. É somente o sangue do Senhor Jesus que nos leva para o céu. Realmente como que sem sangue poderemos ir para o céu? Então é por isso. Se nós olhamos em João capítulo 3, versículo 36 também. Realmente todo aquele que nele crê, realmente não está sobre o juízo, mas realmente quem nele crê não pode ver a vida eterna. Então realmente quem crê realmente tem a vida eterna, quem não crê não pode ver a vida eterna. Então realmente quer dizer que terá o juízo do Senhor Deus, a ira do Senhor Deus prevalecerá sobre aquela pessoa. Então realmente uma pessoa que compreende essa graça e crê é uma pessoa que realmente pode ter a vida eterna, mas uma pessoa que não crê nisso, realmente na Bíblia diz que é uma pessoa que realmente ela realmente a maior desobediência, por não ter crido, a maior desobediência é não crer. Então por que Adão, por exemplo, realmente ele foi ordenado para não comer, mas por que ele comeu daquela árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal? Então a Eva comeu primeiro e deu para ele, é por isso que ele comeu? Então se seja Eva, quem seja, realmente o Senhor disse que iria morrer. Se ele cresce nessa palavra, ele não teria comido mesmo dando para ele. Mas aí ele falou, come aqui, vai, experimenta. E o diabo disse o quê? Não vai morrer. Então certamente não morrerás. O Senhor Deus está dizendo para não comer, porque vocês vão se tornar como o Senhor Deus, vocês vão ter a sabedoria, vão clarear os seus olhos igual ao Senhor Deus. É por isso que ele começou a desconfiar da palavra do Senhor Deus. Se ele tivesse crido na palavra do Senhor Deus, mesmo morto não teria comido. Então a desconfiança é o início do pecado. Então, é por isso que o Senhor Jesus ele ter perdoado nossos pecados na cruz. Você crê nisso é a maior obediência. Então você desconfiar, você não crer, isso é o maior pecado. Então realmente uma pessoa que não crê, uma pessoa que não acredita, que não tem fé, é uma pessoa que tem a maldição diante do Senhor Deus, é o juízo do Senhor Deus. Realmente você não poder ver o reino de Deus, você não poder ver a vida eterna é a mesma coisa. Você não poder ver, então quer dizer que você vai poder ir? Claro que não. Então realmente quer dizer que a ira do Senhor Deus prevalece sobre essa pessoa, porque realmente é sobre a cabeça de uma pessoa que recebeu a salvação, realmente é como se fosse que tem uma faca realmente... Vamos pensar, sobre a cabeça de uma pessoa tem sempre uma faca seguindo, bem afiada, bem em cima da sua cabeça. Se cair, vai acontecer o quê com essa faca? A ira do Senhor Deus vai cair sobre essa pessoa. Quer dizer que a ira do Senhor Deus está sobre a cabeça dessa pessoa. Realmente está explicado dessa maneira. Não é algo medonho, nós pensamos? Tá, mas as pessoas ouvem a palavra e falam, da próxima vez eu venho aqui e ouço de novo.
Essa pessoa não tem direito para ouvir, para crer. É por isso que Isaías 55, versículo 1, realmente já nos disse. Então o Senhor, ele disse o quê? Realmente venham logo. Realmente todos aqueles que estão cansados, com sede, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Então realmente aqueles que estão com sede, nós que estamos com sede espiritualmente. O Senhor Deus, ele diz que vai dar a água da vida. Ele está nos convidando. E é por isso que se olharmos Isaías 55, versículo 3 também. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Mas eles não querem ouvir. Não querem ouvir. Eles fingem que ouve, levanta, acorda, cochila. Então é por isso que será que a palavra vai entrar no coração dessa pessoa? Algumas pessoas dizem assim. Então, realmente no copo. Então, vamos pensar uma pessoa realmente julgada, sentenciada a pena de morte. Ele pediu tanto perdão ao rei, ele foi lá e colocou água no copo. Ele falou, ó, você dá uma volta no castelo, mas se você derramar uma gota de água desse copo, você vai morrer. E é um copo bem cheio. Realmente nesse prato cheio de água. E ele, quando se der uma volta, sem derramar uma gota, ele vai ser perdoado. Então o que será que ele precisa fazer? E se derramar, ele vai morrer. E do lado, vai que acontece um barulho gigante. Será que ele vai se preocupar com esse barulho? Será que tem alguma coisa divertida ele vai assistir na rua? Aonde já se viu? Ele, se derramar uma gota, ele vai morrer. Está a vida dele, o destino dele naquele prato. Ele vai dar uma volta no castelo todo. Ele volta. Então o rei disse que iria perdoá-lo. Então com esse coração vocês precisam aprender a Bíblia. Então falar, eu vou aprender, não vou aprender. De forma bem vagarosa. Da próxima vez eu escuto de novo. Ouve. Algum dia precisa acordar. Não existe isso assim, realmente, alguma hora vai dar certo. Não, realmente você precisa acordar a sua mente. Você precisa realmente ter esse coração realmente suplicante para ser salvo desse inferno. Então, se você não tiver esse coração, é difícil você ser salvo. Se olharmos em Mateus capítulo 22, realmente um rei. Realmente ele fez, abriu um casamento e ele convidou várias pessoas convidadas. Primeiro ele enviou o convite para muitas pessoas. E no dia do casamento, realmente ele mandou os seus servos. Realmente ele já preparou o bezerro cevado, ele já preparou muitas coisas incríveis. Tudo está preparado, venham. Mas não queriam vir. Então é por isso que ele mandou novamente. Mas eles não queriam vir. Eles falaram, não, agora eu comprei um terreno, eu preciso cuidar do meu terreno. Então, o seu terreno, alguém vai te roubar? Alguém vai fazer alguma coisa? Então, ele falou, eu comprei realmente 5 jugas de boi, eu preciso testar. Realmente, já testou tudo, ele está mentindo, é mentira. O outro fala, eu me casei, então não posso ir. Você pode pensar, considerar um pouco, mas o casamento do rei, a festa do rei não é uma festa qualquer. Depois ele enviou os servos novamente. Aí depois eles falaram que, eu não quero ir, parem de me mandar os servos. Ele foi lá e matou os servos. Onde já se viu uma coisa dessas? E o que o rei fez com eles? Se olharmos Mateus capítulo 22, realmente é bem divertido. O rei mandou o seu exército e incendiou toda a cidade. Então é medonho uma história dessas, não é? Foram convidados para o casamento, realmente não somente recusaram, mas eles mataram servos enviados pelo rei. Então realmente exterminou, aniquilou todos aqueles inimigos e incendiou as cidades.
Então, as bodas estão preparadas, mas realmente eles não foram dignos. É por isso que ele mandou os seus servos para todas as encruzilhadas, seja bons ou ruins. Realmente qualquer um que seja, trazer. Então, primeiramente, eram as pessoas convidadas, é o povo de Israel. Então, o povo de Israel, eles negaram o Senhor Jesus. Eles mataram o Senhor Jesus. Eles mataram aqueles que pregavam o evangelho. Eles expulsaram. E o que o Senhor fez? Enviou o exército romano para destruí-los por completo. Realmente 1.100.000 judeus morreram naquele tempo. E isso foram espalhados por todo o mundo. Então o castelo de Jerusalém foi totalmente... A santuário de Jerusalém foi totalmente destruído. Realmente durante 2.000 anos. Por qual pecado que cometeram? O pecado de descumprirem a lei? Não. Por terem negado o Senhor Jesus. Então, por todas as encruzilhadas, quer dizer o quê? Por todo o mundo. O evangelho chegou até a nós agora. Então, agora, realmente, o evangelho foi pregado por todo o mundo. As pessoas que não creem nisso agora, realmente precisam olhar para o povo de Israel e precisam olhar o povo que foi escolhido pelo Senhor Deus e ver realmente como eles receberam grande castigo e maldição diante do Senhor Deus por terem sido incrédulos. Então, na palavra do Senhor Jesus, realmente diz, assim se faz para a árvore seca, para o madeiro seco, como se fará para o madeiro assim se faz para o madeiro verde, mas realmente o que fará para o madeiro seco? Então realmente o povo de Israel, que é o madeiro verde, fez isso, mas então realmente esse pecado de termos negado o Senhor Jesus, o que será que vai acontecer? Realmente quantos do povo de Israel eles morreram por terem negado o Senhor Jesus? Mas imaginem o madeiro seco, que são os gentios, realmente com grande maldição e juízo que eles vão receber. Então primeiro o Senhor mostrou através do povo de Israel, mas você negar o Senhor Jesus? Imaginem só, é o inferno eterno, não existe outra resposta. Então, é tão grande salvação, você desprezar, você menosprezar. Realmente, como essa palavra do Senhor Deus, ela é tão medonha, não é mesmo? Pense só. Então, as pessoas, elas se consideram santos, eles profanam o sangue do Senhor Jesus, realmente negam o trabalho do Espírito Santo. Realmente, quão grande deve ser o castigo diante do Senhor Deus? Realmente, como é grande essa salvação, as pessoas que negam essa salvação do Senhor, realmente irão receber o juízo, o castigo diante do Senhor Deus. É o inferno eterno. E o pecado de você realmente negar, eu já preguei um pouco. Então, precisa ouvir e ouvir e ouvir e precisa revisar. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, realmente é ter recebido essa salvação, não sabe quão grande, quão precioso é a salvação. É por isso que não tem muito coração de agradecimento. Algumas pessoas receberam o presente, mas não fica nada agradecido. Ele só fala, recebi, é isso, vou deixar ali no canto. E deixa ali no canto. Nunca nem abriu o presente. Não tem um coração de agradecimento nenhum. Então, realmente esse incrível presente. Realmente é algo que está intrinsecamente conectado à sua vida. Realmente é algo que pode ser curado. A doença foi permitido o quê? Foi enviado o quê? Um remédio. Você tinha uma dívida imensa e essa pessoa vendeu a casa dele para pagar a sua dívida. Mas esse agradecimento, essa felicidade, em vez de terem, realmente será que você vai só simplesmente desprezá-lo? Ah, se não tivesse a graça dessa pessoa, o que teria acontecido comigo? Não tem como esquecer essa graça. Tem que ser assim, mas uma pessoa que diz que recebeu a salvação, realmente uma pessoa que merece ir para o inferno eterno, receber o juízo eterno diante do Senhor Deus, ele receber a salvação através do Senhor Jesus, o Filho unigênito do Senhor Deus, que derramou seu sangue na cruz para lavar os seus pecados para sempre. Você diz que crê nisso, mas está ali, calmo, na sua, tranquilo, não tem agradecimento nenhum. O Senhor Jesus morreu por mim, mas eu não estou afim de viver pelo Senhor Jesus. Desculpa, Jesus. Não tenho coração agora, então o que eu posso fazer por você? Então, olhem só isso. Então, recebeu a salvação, mas não tem vontade nenhuma de viver pelo Senhor. Não tem coração de obedecer. As pessoas que receberam a salvação também, realmente se olhar de forma bem individualista, por conta dos seus desejos, suas cobiças do mundo, pode ser que vivam dessa maneira, de uma forma ou de outra, mas se é uma pessoa que recebeu a salvação, realmente esse pecado de você ter negado essa graça do Senhor Deus, imaginem só. Eles negaram a graça do Senhor Deus, eles estão desconsiderando a graça do Senhor Deus.
Realmente a graça do Senhor Deus é tão pequena, a salvação é algo tão pequeno assim. Você negar a salvação, você não pregar o evangelho, é você negar o evangelho do Senhor, você considerar como pequeno. A salvação do Senhor é algo tão pequeno assim? É algo tão sem valor assim? Não têm o pensamento de querer retribuir essa graça, não querem viver pelo Senhor. Segundo Coríntios capítulo 5, realmente o Senhor Jesus ele ter morrido por nós é para que nos possa vivificar, para que nós, realmente depois de vivos, não vivêssemos mais por nós mesmos, mas vivêssemos por aquele que nos vivificou. Então o Senhor ele nos salvou, ele morreu por nós, toda a maldição que nós merecemos receber, o Senhor ele recebeu, ele nos salvou, ele ter nos salvo, é para que nós sendo salvos, para que pudéssemos viver pelo Senhor. Quer dizer que nós como salvos, realmente nós não é para vivermos por nós mesmos. Mas realmente, antes de receber a salvação, antes nós vivíamos todos por nós mesmos, pensando, como é que eu vou viver bem, como é que eu vou comer bem. Então mesmo você comendo bem, vivendo bem, uma hora você vai morrer, alguma hora você vai morrer. Então, mas após receber a salvação, jamais você vive por si. Então, se olharmos em Romanos capítulo 14, versículos 7 e 8, realmente não existe ninguém que viva por si ou morra por si. Realmente, dentre quem? Realmente nós salvos. Realmente nós, os verdadeiros. Não existe ninguém que vive por si ou morre por si. Realmente viver, nós vivemos pelo Senhor. Se é para morrer, nós morremos para o Senhor. Viver ou morrer, nós somos de Cristo. Então, viver, também sou de Cristo, ou morrer também sou de Cristo. Realmente, viver ou morrer, eu sou do Senhor. Então, isso é algo lógico, isso é algo especial. Eu posso morrer 100 vezes pelo Senhor, mas não tem como retribuir. Mesmo que eu não consiga morrer 100 vezes, pelo menos uma vez eu tenho que viver pelo Senhor. Então, mas não quer nem fazer isto. Então, realmente, para isto. Se olhamos em Romanos capítulo 14, versículos 7, 8 até 9. 9 nós podemos ser. Realmente, pelo que nós fazemos? Realmente, para que os vivos não vivam mais para si mesmos. Realmente, viver para o Senhor. Morrer é para o Senhor. Então, viver ou morrer somos de Cristo. Então, é para vivermos para o Senhor. Então, é por isso que o Senhor Jesus ele morreu e ressuscitou por nós. Então, é por isso que os vivos e os mortos, realmente eles se tornam o Senhor dos vivos e dos mortos. Ele se tornou o Senhor, o nosso Senhor. Então, antes de receber a salvação, eu era o Senhor. Eu era o dono, o chefe. Mas agora o Senhor Jesus, quando eu recebo a salvação, o Senhor Jesus ele se torna o que? A vida. Ele se torna o dono da minha vida. Ele é o rei dos reis. Então, se for a vontade do Senhor Deus, eu vivo. Se for a vontade do Senhor Deus, eu morro. Então, isso é algo especial que eu estou fazendo? Isso é algo lógico. Então, se nós olharmos pessoas que vivem esforçadamente pelo Senhor, nós falamos, nossa, aquele irmão é especial. Será que isso é algo especial? Aquela pessoa é especial e você é normal? Então, isso é o mais normal do normal. Entenderam? Isso é algo mais lógico. Porque se você não o faz, você que é anormal. Não é mesmo? É, não é? É por isso. Então, o pecado de desobediência, o pecador, ele não obedecer diante do Senhor Deus. Realmente, essa graça que nós recebemos do Senhor. Realmente, nós desprezamos essa graça do Senhor Deus. Realmente, eu acredito que é o maior pecado possível que existe. Então, é por isso que realmente o seu espírito agora, realmente ter recebido a salvação, você, uma pessoa que considera isso como precioso, algo como grandioso, é uma pessoa que precisa considerar que esse espírito do próximo receber a salvação é algo precioso, é algo grande, você precisa considerar dessa maneira. E em Mateus capítulo 16, versículo 26, nas palavras do Senhor Jesus. Pois, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Então, do que adianta ele ganhar todas as coisas
Se a alma que ele está falando sobre o espírito, ele não está falando a vida dessa carne, ele está falando sobre a eternidade. Como é que você vai trocar algo por seu espírito, sua eternidade? Então, um espírito criado conforme a imagem do Senhor Deus, quão grande e precioso ele é. É por isso que o Senhor Deus, ele sacrificou seu Filho unigênito para salvar. Ele pagou um valor tão grande para pagar por algo que não vale nada? Existe algum insensato no mundo que faça isso? Todos buscam benefício. Então um homem, ele vender todas essas coisas para comprar alguma coisa, porque aquela coisa é muito importante, é precioso. Então seu filho está morrendo, adoecido, e para salvar aquele filho, ele vende todos os seus bens para poder salvar aquele seu filho. Se é possível, ele faz isso. Já vi pessoas fazerem isso. Na Mongólia também. Então, o filho dele teve leucemia. E o pai era um ilustrador, um artista. A mãe era professora de matemática no ensino médio. Tem o filho e esse filho. E para curar esse filho, um homem que estava lá no interior, ele foi até a cidade. E a mãe e o pai, eles largaram todo o trabalho deles, foram para a cidade grande para poderem curar a doença do filho. Eles se mudaram para a cidade. E assim ele teve a ligação com a nossa igreja e recebeu a salvação. E eu fui naquela casa para evangelizar. Então, o filho dele estava deitado, mas estava todo sorridente. Mesmo deitado, ele estava fazendo coisas pequenas na mão. Ele realmente gostava de mexer com coisas pequenas. E o pai, com a arte dele, deixava na igreja. Ele desenhava muito bem, pintava muito bem. Então, a família toda para poder curar esse único filho. Então, vendo aquilo, eu fiquei muito emocionado. Mas já que receberam a salvação, a família toda, não tem mais o temor da morte. Pessoal, realmente quão importante é a nossa vida. Para que o Senhor dê o seu Filho para nos salvar. Uma coisa que vocês precisam saber é que no mundo, não tendo ninguém, só tenha eu, só tenha nós, o Senhor, ele virá. E o Senhor, ele teria morrido por nós. Então, cada um de nós, cada pessoa aqui presente, vocês sabem quanto que o Senhor Deus ele amou? Vocês não sabem muito bem? Então, ter recebido a salvação, quão precioso, quão grandioso isso é. É por isso que minha família, meus amigos, até as pessoas que não têm nenhuma relação comigo, essas pessoas terem sido criadas com a imagem do Senhor. O Senhor Deus, os amá-los. O Senhor Jesus morreu por eles também. E eu posso deixar de pregar esse evangelho? Se eu pregar e eles não aceitarem, não tem o que fazer. Mas essa relação de ele ir para o inferno não tem nenhuma relação comigo. Então, mas para salvar pelo menos mais uma pessoa, se nós olharmos nossos irmãos e irmãs, são incríveis. Então, eles não dormem. Eles se esforçam para poderem salvar pelo menos mais uma pessoa, se dedicam tanto, usam toda a sua força. Então não usam o dinheiro por si, mas sim para poder salvar o espírito do próximo. Realmente eles não poupam nada, não economizam. Nós podemos ver que ali dentro tem o amor do Senhor Deus. Isto é a evidência. Mas então, o outro receber a salvação, você desconsidera, você fala, não quero receber a salvação? Então você e eu não temos relação nenhuma. É assim? Então isso também é você desconsiderar esse tão grande salvação. Então, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, ele já havia dito, realmente mesmo que eu pregue o evangelho, eu não tenho nada para me gloriar. Então, porque se eu não pregar de mim, ai de mim se eu não pregar o evangelho.
Então, realmente, ai de mim se não pregar o evangelho. Então, esse ai de mim significa o quê? Realmente vai ter um grande castigo. É de ir para o inferno? Não, não é esse castigo de ir para o inferno. Mas realmente é o quê? Pregar para todas as pessoas. É por isso que ele se tornou servo de todos. Para que todas as pessoas possam receber a salvação. Pelo menos mais uma pessoa. Então, ele se tornou servo para que as outras pessoas pudessem receber a salvação. Servindo, ajudando. O Senhor Jesus fez isso. O apóstolo Paulo fez isso. Então, será que nós não podemos fazer isso? Então, é por isso que uma pessoa receber a salvação se torna uma grande felicidade. Se a outra pessoa não consegue receber a salvação, você se dedica. Então você fica realmente angustiado para poder que essa pessoa receba a salvação. Isso é o coração do Senhor. Vamos procurar Provérbios capítulo 24. Vamos procurar Provérbios. Provérbios capítulo 24. Palavra de Provérbios, capítulo 24, versículo 11 e 12. Provérbios, capítulo 24, versículo 11 e 12. Se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte, e aos que estão sendo levados para a matança, se disseres, eis que não o sabemos, porventura não o considerará aquele que pondera os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? Não dará ele ao homem conforme a sua obra? Tá, aqui ele está dizendo, aqueles que estão sendo levados para a morte. Quem são esses que estão sendo levados para a morte? As pessoas que não receberam a salvação, que estão sendo levados pelo diabo para o inferno. Então o Senhor ele disse para não deixar de salvar as pessoas. Então não deixes de livrar, é para você salvar essas pessoas. Ele está frisando, não é para deixar aquelas pessoas. Não é deixar, o destino da pessoa é dela, eu vou deixá-la. Realmente aqueles que estão levados para a morte, nós não podemos deixar de livrar. Nós não podemos deixar de salvar. Então, aqueles que estão sendo levados para a morte, para a matança, aqueles que estão indo para o inferno, nós não podemos deixá-los. O presidente dos Estados Unidos, mesmo com seu grandioso poder, ele pode salvar o espírito de uma pessoa? Não é impossível. O maior cientista deste mundo, será que com toda essa tecnologia ele pode fazer foguetes, mísseis e enviar para a Lua, enviar para Marte? Mas será que com esse poder desse foguete ele pode mandar alguém para o céu? O homem mais rico deste mundo, será que com os seus bens ele pode comprar o espírito de alguém? Até um médico que pode curar qualquer doença pode curar o espírito de uma pessoa? Não tem como, não tem como. Mas nós podemos. Pensem bem. Salvar o espírito de uma pessoa. Como isso é um grande privilégio dado a nós. Então uma pessoa morta pode salvar um morto? Já que nós estamos vivos. Ao ver do Senhor Jesus, realmente, os mortos realmente são sepultados. Então, realmente, sepultar os mortos, nós precisamos deixar para com os mortos. Já que nós estamos vivos, nós precisamos pregar o evangelho do Senhor. Nós precisamos evangelizar. Então, porque nós estamos vivos. Nós somos pessoas vivas, precisamos fazer trabalhos de vivos. Será que nós devemos nos apegar às coisas dos mortos? Então, nós cristãos estamos pregando o evangelho, a maior missão deste mundo. E esse é o objetivo de que nós estamos vivos neste mundo. Então daqui a 2 semanas também, realmente nós teremos outro seminário bíblico, nós teremos as conferências na nossa igreja, continuamente precisamos realizar. Então, mas se você disser, eis que não sabemos, porventura não considerará aquele que pondera os corações? Realmente você falará, eu não conhecia aquela pessoa, eu não sabia que era ele. Será que o Senhor Deus, que está vendo o seu coração, será que ele não considera isso?
aquele que guarda a tua alma, realmente será que ele não vai saber? Ele sabe cada obra do homem, se pregou ou não. Se sabe praticar a bondade, a justiça e você não pratica, você realmente está pecando. Realmente as pessoas do mundo dizem que fazer coisas boas é deixar de fazer as coisas ruins, mas o cristão, ele fazer as coisas boas é o quê? É você pregar o evangelho, é a maior bondade que ele pode fazer. A maior boa obra é pregar o evangelho. Se você não faz, mesmo sabendo que é a boa obra, isso é pecado. Então você fala, mas eu estou vivendo bem, eu faço bondade, eu ajudo as pessoas. Você olhar para os irmãos e irmãs e falar, nossa, vocês estão fazendo bem, eu elogio vocês, tranquilo. Mas eu hoje tenho em casa ali, eu tenho um problema para resolver. Vocês dão conta, né, do meu trabalho também? Vocês devem me substituir. Vamos ver se o Senhor Deus ele aceita uma desculpa dessas. Se você recebeu a salvação, você vai ser realmente julgado, você vai ser castigado, grandemente repreendido diante do Senhor Deus. Como Ezequiel capítulo 13, versículos 17 e 18, realmente o Senhor ele já disse que realmente ele tem o estabelecido como a atalaia, realmente para que eles realmente dirijam o rosto contra os filhos do seu povo, para profetizarem em seu coração e profetizar contra eles. Então realmente o Senhor Deus deixar aquelas pessoas morrerem, realmente aquele sangue está nas suas mãos. O Senhor disse que vai buscar nas mãos dele. Então porque você disser, eu preguei, mas as pessoas não ouviram. Então você não tem nenhuma relação com essas pessoas. Porque se você prega e eles não ouvem, não tem problema, não tem nenhuma relação. Então o atalaia é uma sentinela, ele está assoprando a trombeta, avisando que os inimigos estão a chegar. Então ele é uma pessoa que precisa fazer com que as pessoas se preparem. O inimigo está chegando, mas só fica assistindo? Então está realmente vindo os inimigos, mas ele fica o quê? Tocando flauta? Então se todas as pessoas do mundo, realmente do castelo morrerem, o que esse atalaia precisa fazer? Nós também somos atalaias, nós somos os sentinelas, precisamos assoprar esse evangelho, nós precisamos tocar o evangelho para que as pessoas possam ouvir. Quer que ouçam ou não, aqueles que ouviram, ouvirão, e que não quiserem ouvir, não vão ouvir. Então não ouviram, agora é questão daquelas pessoas, mas nós temos o dever de pregarmos o evangelho. Então se nós lemos no livro de Germund, se ele ficasse um dia sem pregar o evangelho, então um dia ele queria dormir, ele falou, nossa, hoje eu não preguei. No meio da noite ele acordou e ele foi para uma pessoa que estava abaixo do poste de luz e foi e pregou para aquela pessoa. Tem realmente histórias assim também. Então mesmo que nós não consigamos fazer desse tanto, então é esse amor do Senhor, realmente ele se cumprir dentro de nós, realmente precisa. É por isso que Jeremias também já disse, hein? Então eu realmente, conforme a palavra, se eu não pregar a palavra do Senhor Deus, então é como se meu espírito estivesse ardendo em chamas. Realmente eu fico tão estagnado que não consigo. Realmente eu preciso pregar o evangelho. É como se dentro estivesse queimando. Realmente ele precisa pregar o evangelho para todas as pessoas. Então ele tinha esta missão de pregar o evangelho. Realmente como será bom se você tivesse esta missão dentro de si. Então salvar cada pessoa por pessoa. Então Caim, ele depois que matou o seu irmão Abel, o que ele disse? Ele disse, onde está o seu irmão Abel? Então ele disse, sou eu que guardo meu irmão? Eu não sei. Você não sabe? Então o sangue do seu irmão realmente está vindo clamar por mim. Dizendo, Senhor Deus, meu irmão me matou. Senhor Deus, por favor, pague realmente essa injustiça. Mas Caim está dizendo o quê? Sou eu sou alguém que tem que guardar o meu irmão. Então, mesmo que você diga que não sabe, mesmo que nós não tenhamos matado alguém como Caim, então mesmo vendo uma pessoa que está para a morte, se nós não a ajudarmos, essa pessoa, nós também somos o quê? Cúmplices, não é? Então, realmente mentira muito grande.
Então uma pessoa que está indo para a morte porque eu não preguei, porque eu não ajudei, eu vou dizer que não tem nenhuma relação comigo. Alguém está morrendo afogado, está ali na minha frente, mas só ajudar um pouco ele vai ser salvo, mas você passa e deixa aquela pessoa morrer, então você não teve nenhuma relação com isso? Então, alguma pessoa está gritando na água dizendo, "Pô, me salve", e ninguém ajudou e deixaram. Então, realmente o quê? Tão oportunista. Realmente, se você tivesse me ajudado naquela hora, eu teria sido salvo. Você me abandonou, fui embora. E ele continuou ouvindo essas vozes, sempre quando ele passava por aquele local. E é por isso. Realmente esse pecado de nós não pregarmos o evangelho, nós dermos as costas para esse evangelho, nós desprezarmos o evangelho, realmente se torna um grande pecado. Então agora, estamos em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Então pela graça que nós temos recebido, nós fomos salvos por esta graça, grandiosa graça que recebemos, através desta graça. Então nós compreendemos essa graça, nós cremos nessa graça. A palavra graça aparece diversas vezes na Bíblia. Então, mas o Senhor Deus, Ele perdoou nossos pecados, Ele salvou nossos espíritos. Realmente não existe nenhuma graça maior do que essa. Realmente, através dessa graça, nós fomos salvos. Então, a palavra de Efésio, realmente é uma palavra mandada para aqueles que receberam a salvação. Está dizendo aqueles que receberam essa graça, vós que realmente fostes salvos pela fé. Então, pela fé, fostes salvos. Por essa graça, fostes salvos. Essa graça não é através das obras, mas sim é dom de Deus. Quer dizer que é presente de Deus. Quer dizer que esta graça é o maior presente que o Senhor Deus permitiu para a humanidade. Quão grande valor Ele pagou. Então, para todos os nossos pecados, Ele deu o seu Filho unigênito. O Senhor Deus que criou todo o universo. Através da palavra, através do seu poder, Ele está cuidando de todo o universo. Mas Ele nos salvar não é somente pelo poder, não é pela palavra. O Senhor Deus é um Deus justo. É por isso que o valor desse pecado ele precisa ser pago. Se não for pago, não tem como. É por isso que o Senhor, Ele enviou seu Filho unigênito para morrer na cruz deste mundo. Quer dizer que o Senhor Jesus é a mesma coisa do Senhor Jesus ter morrido, é o mesmo que Deus ter morrido por nós. Então, é por isso que nós não falamos que é o sangue do Senhor Jesus, nós falamos que nós somos comprados pelo sangue de Deus. Essa igreja é comprada pelo sangue de Deus. Então o Senhor Jesus está na mesma altura, é o mesmo que Deus. Então, o sangue do Senhor Jesus que foi derramado por nós é o sangue de Deus. Então realmente quão grande sacrifício Ele realizou por nós. Então vocês sabem quão grande é essa salvação? Então, ainda, realmente, eu também não sei ao certo quão grande é essa salvação. Mas, quanto mais nós vamos aprender na Bíblia, essa tão grande salvação, então, quanto mais nós pensamos nisso, parece que meu coração está para explodir. Realmente transborda de agradecimento e felicidade. Então, realmente, não tem como eu deixar de pregar esta verdade. Então, realmente, nós todos que fomos salvos pelo Senhor, vivemos por Ele, morremos por Ele. Esta é a nossa esperança. Isso é algo lógico. Então, Colossenses capítulo 1, versículo 6, vamos procurar. Colossenses capítulo 1, versículo 6. Vamos ler todos juntos. Que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Esse evangelho, ele já está em nós, já chegou a nós. Então, o evangelho começou desde Jerusalém, ele passou para todo o Ocidente e chegou aqui tarde no Oriente, não é? Então, após o Senhor Jesus ter vindo para este mundo, esse evangelho que chegou a nós nesse último tempo, há 2000 anos, realmente para ser pregado até nós, chegou até a nós agora. Então, é por isso que nós ouvimos
desde o dia que conhecemos a graça de Deus em verdade, que verdadeiramente nós compreendemos a graça do Evangelho, é o dia da nossa salvação. Então, realmente tão incrível, o dia tão incrível. Então, meus pecados foram lavados naquele dia. Então, dia feliz, o dia que o Senhor Jesus lavou todos os meus pecados. Então, quão feliz, o dia onde que realmente me salva. Realmente o Senhor Deus me permitiu uma nova vida. Realmente, happy day, happy day. Realmente eu não consigo esquecer esse dia. Então, verdadeiramente, quando nós compreendemos esse Evangelho do Senhor Deus, a nossa vida é mudada. Realmente um novo mundo se inicia para nós. Então, dessa vez também muitas pessoas receberam a salvação. E o que significa o batismo? O batismo é uma pessoa que está testemunhando na frente de todas as outras pessoas, dizendo: eu morri com Cristo. Então eu vivia como pecador, agora vivo como justo. Eu agora estou morto para mim e agora vivo para o Senhor. Então a vida para mim acabou, realmente já foi sepultado. Então agora é realmente uma nova vida para o Senhor. Então é por isso que o batismo é o que? O sepultamento. O que é sepultamento? Sepultamento do homem antigo. Então realmente esse homem antigo que está cheio de cobiça, cheio de teimosia. Então eu que vivia com tanta cobiça deste mundo, agora acabou, eu fui sepultado. Então agora já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então agora eu estar vivendo junto do Senhor. Inicia-se uma nova vida. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Então claro que nós precisamos de alguma coisa, não é? Desde o dia que compreendemos, aconteceu o quê? Então, desde o dia que nós compreendemos essa graça do Senhor Deus, realmente em nós, em todo o mundo, na igreja de Efésios, na igreja de Corinto, qual seja a igreja. Então, de todo o mundo, realmente, ele vai frutificando. Então, quer dizer que uma pessoa que tem frutos, ele vai crescendo. Realmente vive para a glória do Senhor Deus. É um fruto tão incrível, extraordinário. Realmente nossa vida ter sido mudada também é um fruto. Então os 9 frutos do Espírito Santo nós já vimos, não é? Realmente não acabou simplesmente assim. Realmente Gálatas capítulo 5, frutos do Espírito Santo, os 9 frutos do Espírito Santo que ali aparecem. Até que os frutos realmente sejam frutificados em vós, eu devo pregar. Então realmente dando fruto. Para que muitos espíritos eles possam frutificar também. Muitos espíritos receber a salvação é frutificar. Então o cristão, ele precisa fazer com que muitos outros cristãos possam nascer. Isso é frutificar. Mas hoje em dia, as pessoas dizem que eles não querem ter filho, outras pessoas não querem nem se casar. Querem viver do jeito deles, eu não sei se é por isso porque não querem casar. E mesmo casando, eles falam, não vamos ter filhos. Porque para ter filhos, cansa tanto, é tão difícil. E depois que tem filhos, eles sofrem, realmente se desgastam demais, eles falam, vamos enjoy ourselves, vamos curtir a nossa vida, pra que ter filhos, é tão cansativo, tão difícil. Então, antigamente eles falavam que o filho quando nascia trazia algo para junto de comer, mas hoje em dia ele só pede algo para comer. Então você ensina as crianças que é tão difícil para educar. É difícil, não é? É desesperador olhar assim, não é? Sim. Então 2 não querem nem ter um filho. Então, quando surge, matam, já abortam. Então tem maior número de abortos do que crianças que nascem. Então como as pessoas são tão individualistas? Então assim, a história vai acabar rapidinho. Então o fruto do nascimento é a criança que você concebe. O Senhor Deus disse que é o fruto da vida. É a herança da vida. Então, mas algumas pessoas dizem. Então, quando as pessoas que não recebem a salvação, realmente dizem que eles dizem que a barriga cresce e está dizendo, vamos ter muitos filhos.
Então, se nós olharmos algumas casas de alguns irmãos, eles têm realmente muitos filhos. E fazem esses filhos receberem a salvação e assim aumenta muito a família. Cresce a família bastante. Então, fazer nascer muito para fazer receber a salvação também é bom. Ou também evangelizar e receber a salvação. Mas, enfim, realmente nós precisamos dar frutos. Precisamos fazer crescer. Recebemos a salvação, mas não tem frutos? Então é como se fosse o feijão crescendo do deserto, nasce só um brotinho. Então como é que vamos evangelizar? Olhem tantas pessoas que estão ali fora. Olha as pessoas que estão ali perdidas no mundo, não sabem nem para onde vão. E nós sabemos, mas nós vamos deixar aquelas pessoas. Então as pessoas falam, vamos conversar um pouco. Então você sabe para onde você está indo. Então nós temos algo para falar com essas pessoas. Do jeito que nós conhecemos. Então, realmente, de qualquer forma, fazer com que essa pessoa receba a salvação. Então, realmente, seja pela internet, fazer essa pessoa ouvir a palavra, ou seja, ter uma consulta com o pastor, se convidar para o seminário, tem várias maneiras. É por isso, para fazer receber uma tão grande salvação. Então, esse é presente do Senhor Deus, dom de Deus que nos foi dado gratuitamente. Então, realmente, você não saber disso e ir para o inferno, realmente não, isso jamais pode acontecer. Então, 1 João, capítulo 3, versículo 5, realmente o Senhor se manifestou para nos livrar dos nossos pecados, e nele não havia pecado. Então, o Senhor Jesus ter vindo para este mundo é para salvar os pecadores. Quer dizer que, resumindo, ele veio acabar com os pecados. Como em João capítulo 1, versículo 23. Realmente você diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer dizer que o meu pecado também está ali no mundo. Que estava ali junto. Isaías capítulo 53, versículo 6. Também realmente o pecado de nós todos. O Senhor fez cair sobre eles. O Senhor Jesus se encarregou de todos os nossos pecados. Todo o juízo, maldição que nós merecemos receber, o Senhor Jesus, ele se encarregou. Quer dizer que assim o Senhor, ele nos salvou. Esta graça de nos salvar. Uma tão grande salvação. Então, realmente, quando nós vamos aprendendo a palavra da Bíblia, realmente vejam novamente, revejam a palavra do Evangelho, calmamente. Então, realmente, todas as pessoas, realmente tiveram uma pessoa que morreram por elas. Realmente, o Senhor, o Filho unigênito, ele morreu por nós. Então, ele realmente cumpriu a salvação por nós. Ele realmente morreu uma vez, entrando uma vez no santuário, efetuando a eterna redenção. Então, realmente, agora está sentado à destra de Deus, orando continuamente por mim. Então, esta graça é algo que vocês podem esquecer? Será que essa tão grande salvação? Então, não devemos esquecer jamais. Então, não somente de nós todos, mas realmente do pecado de todo o mundo. O João capítulo 14 diz que o amor do Senhor Deus ele se manifestou desta maneira. Então, quando nós ainda não conhecíamos a Deus, então não é que nós tenhamos amado a Deus, mas Deus nos amou primeiro. E Ele nos permitiu como propiciação pelos nossos pecados. Então, realmente quer dizer que nós tivemos o que? A propiciação. E aí nós tivemos a reconciliação. Nós conseguimos a paz através do Senhor Jesus. Então, esta graça, quão incrível ela é, não é mesmo? Será que vocês podem esquecer uma coisa dessas? Podem esquecer uma coisa dessas? Então, mesmo que esqueçam isso, não podem esquecer outra coisa. Então, vejam só se esqueceram. Hein? Então, o Senhor Deus vai dizer assim. Então, não podemos esquecer essa tão grande salvação que nós recebemos. Então, eu estava pregando, mas realmente tinha várias palavras que eu queria pregar hoje. Mas eu vou pregar devagar. Também realmente se pregar tudo de uma vez, não consegue digerir tudo. É por isso que eu pretendo pregar de pouco em pouco. É por isso que essa graça desse evangelho é tão grandioso. Vocês devem pensar continuamente. E também o Senhor que morreu por nós. Nós precisamos viver por Ele. Precisamos morrer por Ele. Realmente tem um trabalho para fazermos pelo Evangelho. Realmente essa graça do Evangelho do Senhor Deus jamais pode ser em vão.
Vamos orar? Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama. Antes nós todos estávamos longe do Senhor Deus. Nós vivíamos seguindo as coisas vãs deste mundo. Nós vivíamos seguindo os desejos da nossa carne. Realmente através da nossa concupiscência carnal nós éramos inimigos do Senhor Deus, mas o Senhor nos amou e fez com que o Senhor Jesus recebesse toda a maldição e o castigo que nós merecemos receber. Através do sangue precioso do Senhor, nós todos que fomos salvos por sua graça, Senhor, nós te damos louvores e agradecimentos. Senhor, através da sua grande graça, nós todos que fomos salvos, o restante das nossas vidas, que nós possamos viver somente para a sua glória, para a sua santa vontade, Senhor. Senhor Deus, realmente nossos amigos, vizinhos e espíritos coitados que ainda não receberam a salvação, que o Senhor Deus permita para que possam receber a salvação para cumprir o seu grande trabalho. Senhor, em vários lugares onde o Evangelho está sendo pregado, onde os seminários estão sendo ministrados, que o Senhor Deus permita para que o seminário de outono também possa acontecer muito bem, para que através desse trabalho nós possamos conhecer qual o dever que nós temos perante o Senhor Deus. Realmente que nós não sejamos vagarosos em seu trabalho, Senhor, mas sim que nós possamos ser utilizados de forma preciosa. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.